E aí, pessoal, vocês estão bom? Pipoqueiro na área aqui. Pessoal, olha só, mais uma vez vamos falar aqui sobre os absurdos que vem acontecendo no Brasil nos últimos 7 anos. Presta bem atenção. Todas as vezes que a sociedade se levanta, a mídia, algum parlamentar, órgãos públicos se levantam contra alguma decisão do STF, em especial do ministro Alexandre de Moraes, eles sempre dobram a aposta. Agora querem rever a decisão do Gilmar Mendes de não se exigir diploma para exercer o jornalismo no Brasil. Gente, pensa bem, eles não recuam, eles sempre dobram a aposta. Tanto o Alexandre de Moraes contra o nosso amado, santo, idolatrado presidente Lula. Eles sempre dobram a aposta. O Lula com o Donald Trump sempre está dobrando a aposta e o Alexandre de Moraes com o povo brasileiro. O que ele enfrenta é o povo brasileiro. Não é simplesmente um parlamentar, não é simplesmente a classe jornalística, ele não afronta simplesmente a OAB, ele afronta todo o povo brasileiro. Essa que é a verdade. Agora vamos falar aqui do caso do Felipe Martins. Esse é um dos maiores absurdos que vem acontecendo no nosso país. No caso desse cara, foi invertido o ônus da prova, que cabe ao acusador. Ele é o acusado. Caberia ao Alexandre de Moraes e ao Ministério Público provar algum crime que ele tenha cometido. Primeira coisa que eu não vejo ninguém falar. Por que essa investigação dele ter saído do país quando ele estava sendo investigado? Ele tinha alguma restrição? Eu não vejo ninguém falar sobre isso. É algum crime? Ele cometeu algum crime se ele tivesse saído do país e viajado naquela época em que é citado a viagem dele? Beleza. Ninguém fala sobre isso. Agora uma coisa é certa. Um juiz dos Estados Unidos já confirmou que os dados dele foram inseridos de maneira fraudulenta. Ou seja, o ministro Alexandre de Moraes usou dados falsos baseado em uma informação de um jornalista. Eu não vejo ninguém falar sobre o jornalista que fez a difamação e criou todo este para o Felipe Martins. Agora, presta bem atenção. O cara usou dados falsos, confirmadamente agora. Já se sabia lá atrás, porque o nome estava diferente. O passaporte que foi inserido lá era um documento de um passaporte que foi perdido. Foi dado queixa, foram feita outra emissão de outro passaporte. Então ele já sabia que os dados eram falsos. Aí teve geolocalização do celular dele, que a operadora TIM diz que ele estava no Brasil na data em que era afirmado que ele estava nos Estados Unidos. Comprovantes de um Uber comprovando que ele estava no Brasil, certo? Entre outras coisas, já estava comprovado que o cara não tinha saído do país na data citada no relatório que o Alexandre de Moraes usou para poder prender o cara. O cara ficou preso tantos e tantos tempos, ficou na solitária, né? Porque o Alexandre de Moraes esperava que ele entregasse alguma coisa sobre o Bolsonaro, porque ele estava ali juntinho com o Bolsonaro, ele era assessor do Bolsonaro diretamente ali, né? Ele não foi fraco, frouxo, igual o Bananinha lá, esqueci até o nome do cara lá. O cara lá que era assessor do Bolsonaro lá também lá, que era militar lá. O que foi coagido lá, teve a pai ameaçado lá, que se ele não revesse a declaração dele, o pai e a filha sofreriam, o pai dele, a filha dele, a mulher dele sofreriam as consequências. O tenente Mauro Cid. Outra coisa também, né? O que o pai, a esposa do Mauro Cid e a filha do Mauro Cid tinha a ver? O que eles fizeram de errado? Que o ministro Alexandre de Moraes usou isso para pressionar o Mauro Cid a rever o depoimento dele. Ninguém tocou nesse assunto, né? Eu não lembro de nada que eles tenham feito. Mas aconteceu, se lembram daquela coação do Alexandre de Moraes? Pois é. No caso do Felipe Martins, ele tentou a mesma coisa. O cara ficou 10 dias na solitária, pressionado, passando por grande dificuldade para entregar ao Bolsonaro alguma coisa. Permaneceu firme, permaneceu fiel. Ele disse, não tenho nada para falar sobre o Bolsonaro. Bolsonaro era um honesto, não delatei, não tenho para delatar e não vou delatar. Outra coisa, ele recebeu liberdade provisória, estava cumprindo liberdade, apareceu para Alexandre de Moraes no e-mail do Supremo Tribunal Federal, ou do Alexandre de Moraes, eu não sei, um print de um acesso do Felipe Martins no LinkedIn. O advogado do Felipe Martins entrou em contato com a LinkedIn, a própria empresa que toma conta do LinkedIn afirmou que não houve acesso do Felipe Martins, data citada, tinha muito tempo que ele tinha acessado a rede, mas a data citada no relatório que usou para revogar a prisão domiciliar do Felipe Martins, mesmo assim, com a empresa falando que o Felipe Martins não acessou, o cara está preso até hoje. Entre vários outros absurdos, esse caso do Felipe Martins, assim, eu acredito que ele será a queda do Alexandre de Moraes, o início da queda do Alexandre de Moraes. Porque o que ele tem feito com o pessoal do 8 de janeiro, Bolsonaro, eu não vou nem citar Bolsonaro, o que ele tem feito com Bolsonaro. Já falei isso aqui em outros vídeos. Mas o que ele tem feito com o pessoal do 8 de janeiro, ele vai pagar não só nessa terra, mas ele vai pagar também diante de Deus. Porque a justiça divina será implacável contra o Alexandre de Moraes.
a não ser que ele se converta, que ele mude totalmente assim, ó, da água para o vinho. Mas de qualquer forma, todas as decisões dele serão revistas, ele querendo ou não. Isso é fato.